organismo sobrenatural e que o pão que nós comemos não é um pão natural, é o pão da vida, é o próprio Deus, é o corpo e sangue de Cristo. E independente de sentimentos ou não sentimentos, independente de qualquer coisa, eu preciso ter um recipiente, ou seja, um organismo sobrenatural, como fala Santo Tomás de Aquino, para acolher. Eu sempre dou esse exemplo aqui às vezes, né? Eu vou fazer uma elucidação para, não é só uma pergunta, mas vou elucidar para a gente entrar melhor no tema. Digamos que eu convido alguém para almoçar lá em casa. A pessoa vai almoçar, vai gostar do almoço, beleza. Mas digamos que eu digo assim, vamos lá para o cemitério e levar esse almoço para a tua vozinha que faleceu há 20 anos. Vai ser complicado eu dar esse almoço para aquela vozinha que faleceu há 20 anos. Né? Posso ter a melhor boa intenção, porque não existe uma vida ali, existe um cadáver. E eu sempre digo que, fazendo essa analogia, para a vida de quem está em pecado mortal, que perdeu a vida sobrenatural, a graça santificante e também a caridade, o sacramento que ela precisa é o sacramento da confissão, para que ela esteja disponível para receber esse alimento que é sobrenatural. Então, se ela vai reivindicar um alimento que é sobrenatural, que ela deseje também recuperar a vida sobrenatural. E a grande pergunta, e geralmente o embate é esse: não, mas o Senhor veio para os doentes. E eu sempre respondo: mas você em pecado mortal, você não está doente, você está morto. Então você precisa ressuscitar. E o local da ressurreição é na confissão. Então, como a gente ter esse cuidado, né? Não desprezar as pessoas, porque elas estão numa situação de pecado mortal, e às vezes contínuo, mas também não usar um subjetivismo para imbuir elas de um direito de todo mundo comungar como se fosse uma coisa qualquer, a Santa Eucaristia. Pronto. Sobre isso, é mais útil, na verdade, assim, como é que eu falo? Complexo o assunto, né? Bem amplo, né? Exatamente. Na verdade, eu acredito que, bom, hoje existe uma certa confusão em relação a isso, porque hoje existe falta de vida interior. Então as pessoas não conseguem nem mais identificar, não conseguem mais examinar a própria consciência para perceber essa vida que existe, né, quando a gente está em estado de graça. E aí, da mesma forma que não se percebe mais o que é estado de graça, o que é vida espiritual, também não se percebe quando se perde isso. Então realmente existe hoje, né, difundido essa noção de que qualquer pessoa pode, digamos assim, pode se aproximar da Eucaristia sem um trabalho de vida espiritual, sem estar em estado de graça, né, de forma mais concreta. Então, olha, a primeira coisa é que a gente, bom, para aquelas pessoas, né, que percebem isto, a gente não deve ficar julgando as pessoas, primeira coisa, certo? É prejuízo, a gente, primeiro que não faz parte da nossa, nós não temos o direito de dizer que tal ou qual pessoa está em pecado mortal. Não nos cabe isso, nem temos essa graça, né? E nem essa função. Né? Porque o pecado mortal, ele inclui não somente matéria grave, mas ele inclui pleno consentimento e plena liberdade. Então, matéria grave, você pode identificar que claro, ninguém é burro. Então, por exemplo, se você percebe alguém fazendo uma ação que contraria os 10 mandamentos, então isso já é de matéria grave. No entanto, você não tem acesso ao interior daquela pessoa para saber se aquilo foi plenamente consentido e plenamente querido. Se ela teve a advertência de que aquilo era mal, plena advertência, e de que aquilo ela fez porque ela realmente quis. Mas existem casos que não. Existem casos, por exemplo, que a matéria é grave, mas que não foi plenamente consentido, tá certo? Então, a gente não vai ter noção completa das ações das pessoas de forma mais concreta, vamos dizer assim. Então, a gente não deve ficar julgando.
O mais certo é que cada pessoa faça o seu próprio exame de consciência, todos os dias, especialmente antes da comunhão. Quando vai perceber, né, quando vai para a Santa Missa, antes da Santa Missa, fazer o seu exame de consciência. Cada pessoa faça o seu, né? Não é fazer pelo outro, né? Isso, não faz sentido. Então, cada pessoa faça o seu exame, tá certo? Exame de consciência para saber, perceber se está em comunhão com Deus, está em estado de graça, se não perdeu a graça santificante pela desobediência aos mandamentos, né? Se não cometeu um pecado mortal, para que não se cometa um sacrilégio. É o que a igreja chama de certeza moral, né? Isso, você precisa ter um grau de certeza suficiente que está em estado de graça para receber a Eucaristia, porque do contrário, você estará cometendo aquilo que é um dos piores pecados, que é o pecado do sacrilégio. Isso é uma primeira coisa. No entanto, também existe uma outra hoje, que é, por um lado, tem pessoas que têm uma consciência relaxada, que não percebem mais os pecados mortais que cometem aos montes, e continuam comungando. E essas pessoas de São Paulo, né, comungam a própria condenação. E Deus, ele é tão misericordioso que ele vai permitir que aquela pessoa passe por algumas doenças, acredito eu, isso que já é mais uma percepção minha, tá bom? Parêntese, né? Mas Deus vai permitir que aquela pessoa passe por um revés para perceber que ela está fazendo algo de errado, tá certo? Mas a pessoa mesmo precisa ter essa consciência, fazer o exame de consciência, tá certo? E existe uma segunda coisa hoje, que é uma consciência escrupulosa. E para esses eu também dou uma... existe uma direção. Olha, a gente não pode ficar muito tempo sem comunhão. Todos nós precisamos, né, um cristão saudável, um cristão que busca uma vida espiritual, um cristão que busca a santidade, ele precisa da comunhão, ao menos dominical. Isso faz todo sentido. Não é? Porque a Santa Missa, o preceito da Santa Missa dominical não é simplesmente participar da Santa Missa. É claro que participar da Santa Missa envolve também a comunhão. Então, como é que a pessoa se permite passar meses ou semanas sem a Eucaristia simplesmente porque não quer se confessar, ou por preguiça de se confessar, ou porque acredita que não vai conseguir vencer tal ou qual pecado, ou porque acredita que não está verdadeiramente arrependido? Então, isso não pode acontecer. A gente permitir que se passe muito tempo sem a Sagrada Comunhão. Então, por um lado, não permitir que a consciência fique relaxada, fazer exames de consciência para perceber diante de Deus se está em amizade com Deus, certo? Aprender a fazer boas confissões, fazer bons exames de consciência diante dos 10 mandamentos, ter consciência daquilo que é pecado grave, tá certo? Mas também não se permitir, porque isso também é uma estratégia demoníaca, não se permitir ficar muito tempo sem a Sagrada Comunhão. Como é que seria uma boa confissão, por exemplo? Uma boa confissão é quando fala assim, padre, eu roubei, aí o que eu roubei era uma caixa de chocolate, era da Garoto, eu pesava acho que 2 quilos, foi lá no mercantil do Pacajus, aí diz no mercantil, foi à noite, aí tinha 3 pessoas do lado de fora. Relatório policial. Como que é uma boa confissão? São os detalhes, as nuances, como que é? Uma boa confissão é uma confissão objetiva, clara, certo? Do ponto de vista da confissão, né? Porque o sacramento da reconciliação, ele tem várias etapas. Então, qual é a boa confissão? Primeira coisa, a pessoa fez um bom exame de consciência. Ou seja, ela tem uma consciência clara, ou mais ou menos clara também, daquilo que ela fez de mal, dos pecados, dos mandamentos que ela infringiu, certo? Um bom exame de consciência. Essa é a primeira coisa. E o bom exame de consciência inclui o arrependimento. Então, a segunda coisa, arrependimento. Quando é que a confissão vai gerar fruto? Não é? Subjetivamente na pessoa, porque tem um efeito objetivo de perdoar os pecados, mas tem uma contrapartida subjetiva. Ou seja, se a pessoa se arrependeu mais de ter cometido tal ou qual pecado, aquele arrependimento enraiza nela e abre nela um espaço maior para receber a graça de Deus, subjetivamente. Então, boas confissões, bom exame de consciência, bom arrependimento e bom propósito. Né? Esqueci aqui de falar dos pecados, né? Ou seja, inclui também falar os pecados todos por inteiro. Né? O que é falar o pecado por inteiro? Não esconder o que foi o pecado, por exemplo.
pequei contra a castidade. Bom, isso não é suficiente. Tem que especificar o gênero do pecado. Exatamente. Olha como o pecado contra a castidade, que é o sexto mandamento, né? Inclui muita coisa. Ele pode ser simplesmente uma traição. Simplesmente não, que é algo grave, né? Ele pode ser um adultério, né? Ele pode ser uma masturbação, sabe? Então, existem graus, existem várias coisas que diferenciam o pecado contra a castidade, que é um termo geral, não é? Então, enfim, só para dizer que quando se vai contar para o padre, não precisa se dizer as circunstâncias mínimas do que se fez, mas precisa se dar o suficiente para que ele entenda a espécie do pecado e os agravantes do pecado, certo? A recorrência também, né, se possível. Por exemplo, Exatamente. Uma coisa é eu ter caído na masturbação uma vez por semana, outra coisa é a pessoa que passou a semana toda caindo no pecado da masturbação, talvez 2 vezes ao dia, né? Sim. Então ela recorreu inúmeras vezes, O que a igreja recomenda é o quê? Que se conte. Ou seja, se especifique a espécie do pecado, as circunstâncias agravantes e o número, pelo menos aproximado, né? um número aproximado de vezes do pecado, certo? Então, para uma pessoa que não se confessou há muito tempo, o número com certeza vai ser muito difícil. No entanto, ela pode dar uma noção aproximada para o padre. Tudo isso é para o quê? Para que o padre tenha uma noção da matéria que está sendo colocada diante dele, a matéria que são os pecados. Na confissão, a matéria do sacramento são os nossos pecados, certo? Então, uma boa confissão é uma confissão que tem um bom exame de consciência, certo? Que tem um grau suficiente de arrependimento, seja de atrição ou melhor ainda de contrição, que tem uma confissão íntegra onde se acusa os pecados, não se esconde nenhum pecado mortal, né? Isso é necessário para a validade do sacramento, que se especifica o pecado, ou seja, sabe a espécie do pecado, sabe o que foi que realmente foi feito, os agravantes em número de vezes, mais ou menos. Tudo isso de forma simples, sem muita delonga, sem especificar os detalhes do que foi feito, as razões subjetivas, os porquês, o que levou àquilo. Não se precisa disso. Na confissão não se precisa disso, tá certo? Então, a espécie do pecado, as circunstâncias e o número aproximado. E por último, o propósito. E aqui que está a questão. Muitas pessoas se confessam, às vezes até regularmente, mas sem propósito verdadeiro de não voltar à recorrência daquele pecado. Então, na medida que a gente faz um propósito firme, com a graça de Deus, porque o propósito não é fruto simplesmente do nosso querer. Ele, claro que inclui o nosso querer, mas ele é precedido por uma ação da graça de Deus. A gente precisa se colocar diante de Deus, tá certo? Para fazer bons propósitos. Então, na medida que o propósito é firme, estão cumpridos os quatro requisitos para um sacramento da confissão, que eu digo para vocês, se são cumpridos esses 4 requisitos, o fruto espiritual que se obtém com o sacramento é um fruto muito grande. De tal forma que a pessoa não sente necessidade, certo? De se confessar no próximo dia, por exemplo. Se a pessoa percebe subjetivamente, certo? Ah, mas eu não me senti perdoado. Bom, isso aí pode ter algumas causas. Pode ser tanto uma causa objetiva, ou seja, você não se confessou direito, você não fez um bom exame de consciência, fez um exame de consciência apressado, você não teve um bom propósito, foi um propósito remisso, um propósito laxo, certo? Você tem dúvida se contou tudo por inteiro, né? Às vezes até tem consciência de que não contou tudo, então nesse caso talvez nem tenha sido válido, certo? Dependendo do que você não contou. Porque não quis realmente. Exatamente, por vergonha. Então, nesses casos aí você pode ter uma dúvida sobre o sacramento que você recebeu. Mas também pode ter uma razão psicológica, sei lá, uma pessoa que tem um certo drama interior que faz com que ela não se sinta perdoada por algum motivo. Então tem várias causas. No entanto, eu digo para vocês, se foram cumpridos esses 4 requisitos, exame de consciência, arrependimento, acusar os próprios pecados, conforme a igreja pede, e propósito firme, se existem esses 4 requisitos, e a pessoa excluído nesse drama psicológico, né, que a pessoa pode estar vivendo por outros motivos, a pessoa recebe um fruto espiritual muito grande no sacramento da reconciliação. Isso é quanto ao penitente, é certo, Guilherme? Mas quanto ao sacerdote, por exemplo, se eu chego para o sacerdote e falo assim,
contra o meu pecado, o padre fala assim, eu vou já te absolver no meu pensamento. Você está absolvido. Não existe isso, né? Porque já aconteceu realidades parecidas com pessoas lá em Júpiter. Ah, sim. Aí ele disse, não vale assim, se eu estiver até no mercado e absolver todo mundo, está absolvido, porque eu tenho essa autoridade, né? Não. Então, isso é história para carochinha, né? Não existe isso. A autoridade... Não é superpoderes, né? Não. O sacramento, ele precisa... O padre, ele não pode... O padre, nem o sacerdote está acima daqui da igreja, certo? O padre, ele é o ministro da igreja. É o ministro em nome da igreja. Ele não tem essa autoridade, nem tem esse poder também. Então, o sacramento, para ele acontecer, ele precisa ter, pelo menos da parte do ministro, né, as palavras do sacramento. Não pode ser telepatia, né? Não existe, exatamente. Olha, as nossas ações, elas são ações humanas. Nós não somos ETs nem anjos. Então, existe telepatia, né? Tem que ser falado, tem que ser pronunciado a forma. Certo? Para encerrar com uma orientação assim, com esse esboço necessário, de muito amor, sem dúvida, fale um pouquinho sobre a Santíssima Virgem, sobre esse dia tão importante que é o dia 13, né? Certo. Dia 13 de maio, onde a Santíssima Virgem apareceu para aquelas 3 crianças e nos convida a esse caminho de conversão. É exatamente isso. Nesse tempo do Advento, é um tempo também de relativa penitência, né? E Fátima, uma mensagem muito clara em Fátima, é a penitência. Claro que a penitência no Advento é uma penitência mais branda. É uma penitência que está relacionada a um recolhimento. A gente precisa, nesse tempo, buscar o recolhimento de uma vida de oração, de maneira mais profunda. Certo? Nós temos ainda algumas semanas que antecedem a Semana Santa do Natal, né? O período que antecede o Natal. Então a gente precisa nesse tempo fortificar a nossa vida de oração, tá certo? Fortificar o nosso recolhimento, para que a gente possa se colocar nessa vigilância e espera do Senhor. Eu acho que a mensagem mais clara de Fátima é essa noção de que, para estar diante de Deus, né, é preciso penitência. Para receber a graça que vem dos céus, é preciso se colocar disponível para a ação de Deus. Certo? E essa ação em nós se dá por meio dessa penitência, desse sacrifício. Penitências que acontecem no dia a dia, né? Que vão matando o nosso egoísmo, que vão tirando de nós esse espírito de preguiça, esse espírito de indiferença em relação ao próximo, certo? E penitências que nos fortificam na vida de oração. Ontem nós celebramos Guadalupe, né? Está ainda bem vivo em cada um de nós esse mistério da Virgem Guadalupe. E olha que interessante, o grau de generosidade que Deus utilizou para nós com relação à aparição de Guadalupe. É um grau de proximidade muito grande. Para aquelas pessoas que já conhecem a aparição da Virgem Maria em Guadalupe, vai perceber que Deus, ele se faz muito próximo de nós, especialmente aqui na América Latina, com a aparição da Virgem Maria. E eu acredito que isso tem um propósito, ou seja, para nós que somos fracos, somos os menorzinhos, né, no dizer da Virgem Maria, assim como Juan Diego, São João Diego. Para nós que somos os menorzinhos de Deus, os pequeninos de Deus, Deus se faz próximo. E esse tempo do Advento é tempo de se reconhecer pequenino, porque tem pessoas que se acham muito grandes. Tem pessoas que são montes elevados, que não se permitem apainar as veredas e os caminhos, não se permitem ser terra boa. E uma penitência boa para esse Advento é isto, esse recolhimento e essa noção de que nós devemos ser como manjedouros para Jesus. Pequeninos, ou seja, manjedoura é isto. A manjedoura é um monte de palha simples que receberá a presença do Rei. Olha que interessante. Nossa alma deve ser manjedoura. Nossa alma deve ser recolhida, ou seja, não é uma palha largada em todo canto. A manjedoura ela é recolhida, é um monte de palha unido no só lugar. Então nossa alma deve ser recolhida. Mas a nossa alma deve ser pobre. E deve ser uma alma pequenina. Deve ser uma alma que não se vangloria de si mesmo. Para reconhecer, para receber o Senhor que vem na sua fragilidade ao nosso encontro, que será depositado em nosso coração. Para aqueles que irão comungar no Natal, né, receberão a Sagrada Eucaristia com essa consciência
de que Deus se depositará em nosso coração na sua fragilidade, na fragilidade de ser um menino que veio para demonstrar e para pedir o nosso amor, certo? Peçamos à Virgem Maria essa graça, de como ela ser terra plana, disponível, pequeninos, pobres e recolhidos numa vida de oração, para a gente poder receber com fruto a graça de Deus. Amém. Eu agradeço a participação do Guilherme por essa aula magnífica, essa meditação. Aprendi bastante contigo hoje, todos aprendemos, sem dúvida. E fica o convite, antes de você entrar no estágio aí, né? Vir dar novas aulas e meditações aqui para nós no programa. A gente faz as mudanças aqui necessárias para adaptar o programa para te receber, tá certo? Sobre outras temáticas aí necessárias. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom, né, estar podendo falar sobre esses assuntos e ajudar a tirar as nossas dúvidas e podermos crescer todos juntos na compreensão da nossa fé, na compreensão dos mistérios da vida espiritual e no crescimento do Evangelho, tá certo? Então, muito obrigado. Eu desejo já o convite do Osés e da equipe para estar aqui hoje. Agradeço minha irmã Carinha Oliveira, agradeço o Marcondes, nosso amigo Marcílio, e até amanhã, se Deus quiser. Fica aí com o apoio cultural, até quinta-feira, com a graça de Deus.